Aí, coloquei o foninho. Vejam se está melhor agora o meu áudio. Estamos aguardando o Lívio Reis ainda. Acertei aqui, conversei com ele agora, já está vindo para a gente começar. O áudio tá bom, tá tudo certinho. Vejam se tá bom, melhor o áudio agora, para a gente iniciar a live com o Lívio Reis. Vamos ver se ele aparece aqui. Lívio Reis, cadê você? Então, tá mudo? Tá bom? Áudio, me ouve certinho? Acho que tava mudo só pra você ali. Vamos aguardar o Lívio Reis. Não chegou ainda. Enquanto isso, podem ir mandando perguntas. Daí eu já rolo ali quando começar a live para eu achar o resto para achar as perguntas de vocês. Só um segundinho. Que eu estou conversando com o Lívio aqui para ele entrar. Para começarmos. Estaremos com Axel, ex-lutador da FIO, lutador lá do Rio de Janeiro. Na próxima semana, João Aranha provavelmente estará de volta aqui para comandar essa entrevista. Vale. Lívio Reis chegou? Solicito. E aí, tudo bem? Boa noite, Lívio. Beleza? Como é que você está, meu irmão? Tudo certo. Prazer falar com você. É o mesmo aqui, meu irmão. Então vamos lá. Você está há quanto tempo na WWE? E daí vamos começar lá do começo. Como é que você chegou na WWE? Bem, eu já estava esperando há um bom tempo um contato do Roberto, né? Eu acho que o Roberto, na entrevista dele, ele comentou. Eu cheguei primeiro que os dois, que o Marco e o Roberto, na época da ESPN Internacional. E graças a Deus os recebi muito bem e uma mão lava a outra, né? Depois que a Disney comprou a ESPN e a ABC, o nosso serviço, depois de acho que 2, 3 anos, acabou, né? Em Bristol, Connecticut. E o trabalho foi transferido para o Brasil. Eu fui um dos locutores que eu não queria voltar para o Brasil na época, Entendi. sabe? Por motivos particulares, né? Pessoais. Tinha uma filha aqui, com 2 anos, eu me separei, e aí vai. Eu não queria para o Brasil seguir minha carreira e deixar minha filha aqui sozinha, sem pai. Entendeu? Então, isso foi o que me impediu de realmente seguir minha carreira. E lá na ESPN, trabalhávamos, né, cerca de 11 locutores no serviço brasileiro. E o Roberto e o Marco chegaram depois. E como o Roberto já tinha me falado que estava trabalhando, fazendo a luta livre, né, da WWE, eu me interessei bastante. E assim que surgiu uma oportunidade, o Roberto me ligou e aí já simplesmente me passou o contato e eu fui para uma entrevista, né? E quando eu comecei, Enzo, eu não sabia muito de luta livre. Isso ficava claro até mesmo nas transmissões, entendeu? Mas eu Sim. acho que a galera também teve paciência comigo. Eu É. agradeço a todos, né, pela paciência, porque eu me dediquei muito também. Foi a mesma pergunta que o meu patrão me fez quando fui para a entrevista. Perguntou: o que você sabe sobre o nosso produto? Sobre o nosso, eles falam do product, né, o trabalho aqui. Eu falei: eu sei como fã, mas não profissionalmente. Para mim fazer uma coisa profissional, eu preciso de um tempo. E ele concordou e me contratou. E aí comecei isso 4 anos atrás. 4 anos atrás. Então foi lá por 2015, Isso. 2014. Horrível de data, amigo. Eu acho que foi quando estreou no Fox Sports, né? Exatamente, exato. 2014, então. O esporte interativo foi só o Marco e o Roberto. Isso Você já tem, foi. você tem algum acordo, algum contrato, alguma coisa com o Fox Sports ou é somente WWE mesmo? Não, o meu é com a WWE, entendeu? E Ah, eu entendi. sou um freelancer, igual, por exemplo, Aham.
No caso, desde a pandemia, eu trabalhei apenas, vou falar por semana, né? Eu trabalhei 2 semanas, entende? O Marco está voltando agora, mas ficou também esse tempo todo sem trabalho. E no caso do Marco e do Roberto é diferente, eles são efetivos, né? É que Sim. se fala. E eu sou freelancer, então eu fui contratado para cobrir as folgas do Marco Alfaro, do Roberto Figueiredo, e eles têm, e aí eu tenho uns dias taus que aí é um acordo que eu faço com eles por ano. Nesse caso, é lógico que eles não têm nada com a pandemia, né? Então Aham. eu perdi praticamente, foi um baque financeiro enorme para mim. Não só de a falta que faz estar ali toda semana e estar junto, às vezes eu igual, trabalhei sozinho. O Roberto É. tá sozinho esse tempo todo. É muito difícil, sabe? E Uhum. eu também, como eu não tenho, não sou, aqui se chama full time, né? Eu só Uhum. sou freelancer lá, então eu tenho o meu trabalho, né? O meu ganha-pão de outras maneiras, né? Que eu tenho meu trabalho aqui nos Estados Unidos, já trabalho há 18 anos e faço metalurgia. Eu sou de Ipatinga, Minas Gerais, né? Sou Ah, mineiro e saí do Brasil com 15 anos de idade, né? E meus pais na época estavam meio cansados do Brasil. Na época estava muito ruim a situação da economia, muito ruim. Por exemplo, hoje o dólar está mais ou menos $1 por 5, né, do nosso uhum. dinheiro. Na época era 1 por 16, entende? O Uhum. cara vinha para os Estados Unidos, ganhava $10.000, era 160 mil cruzados, eu acho, que era a moeda da época, sabe? Então, meus pais se cansaram na época, foi para pensando em nós, né? Somos 4 irmãos. O meu pai faleceu esse ano. Inclusive, o Brasil estava no lockdown, não pude ir nem pro enterro. Sabe? Nossa. Foi barra, Uhum. sabe? Foi mais ou menos assim. Eu vi o enterro do meu pai como a gente está aqui agora, sabe? Só mesmo pela internet, dói pra caramba, não quero nem falar muito disso. Mas depois fui visitar minha mãe, sabe? Graças a Deus eu tive a oportunidade, passei um tempinho lá com ela e também tive que voltar, fazer quarentena, aquela novela, né? Uhum. E é mais ou menos por aí. Aí foi assim que eu cheguei na WWE. Entendi. Então você tem tem uma o seu contrato, digamos, né, com a WWE Contrato. é totalmente diferente do Marco Alfaro e o Roberto Figueiredo. Quantas vezes, mais ou menos, quantas semanas você trabalha por ano? Quantos eventos você faz por ano? Você tem essa ideia? Tenho, é uma média de 40 dias, 40 sabe? dias. Uma média de 40 dias que eu tenho por ano. E isso aí, né, e se precisarem de mim mais do que isso, sabe, Enzo? Aí é tranquilo. Claro que eu vou estar disponível. Sim. Minha disponibilidade para eles é 100%, entende? Me Uhum. ligou, estou indo para o trabalho. Porque quando você gosta do que faz, não é trabalho, né, amigo? Então, É. eu adoro, cara, o que eu faço, sabe? E me apaixonei também pela WWE. Isso acho que eu sou um cara bem honesto, simples, entende? Então, o que eu passo não é fingimento, sabe? O que eu passo quando eu narro, eu quando faço comentário é diferente também. Eu na ESPN eu narrava campeonato espanhol, narrava Champions League, NBA, inclusive um dos destaques assim da minha carreira foi fazer em 1998. Não sei se você era nascido ainda, Ainda não. mas eu fiz o All-Star Game no Madison Square Garden, tipo assim, a palmos de distância de Michael Jordan, só para começar, né? Então, mas a gente fazia na ESPN, já naquela época, Enzo, o mesmo que é feito na WWE, é o voice-over. Uhum. Então, a gente fazia em Bristol, Connecticut, que é uma cidade, eu moro em Hamden, então fica 25 minutos de onde eu moro, pertinho de onde o Roberto mora também. E então era tudo feito numa cabine da tela da TV, entendeu? Off-tube. E poucas vezes que a gente, por isso que assim, eu me lembrei agora assim, e o Roberto e o Marco têm essa oportunidade muito mais vezes, porque fazem os pay-per-views, né? Todos os pay-per-views nas arenas, né? Infelizmente agora não está sendo assim, É. né? Mas você já fez também. Tá dando eco, eu acho. Tô me ouvindo. Será que se eu tirar o fone vai melhorar?
Deixa eu tirar o Aqui, som aqui. aqui tá tranquilo, Enzo. Tá me ouvindo agora melhor? Tô tranquilo. Antes estavam dando para eles, porque eu tava ouvindo a minha voz. Ah, ok. Então, vamos lá, continuar. Você já fez WrestleMania também, né? Vi você uma vez lá. Ou não? Não, eu fui Pay per fazer view só. tipo. Não foi na WrestleMania. Inclusive, eu até tentei não nessa última, né, deste ano, do ano Uhum. passado. Eu cheguei perto de ir participar, mas não para trabalhar. Eles iam me dar um lugar, uma credencial, Entendi. teria acesso livre, né? Qualquer evento na WrestleMania ou nos 2 dias antes do NXT também, né? Mas não, eu não fiz até hoje um evento ao vivo. Eu já estive no Money in the Bank Ah, em Hartford, é. mas simplesmente participando. Por quê? Porque se um dia, Enzo, acontecer, Deus queira que não, estou aqui batendo na Uhum. madeira aqui, Deus queira que não, mas aconteça alguma coisa com o Roberto ou com o Marco, eles passam, você entende? Pode ser um Sim. problema de saúde ou com a família deles não possam comparecer, eu já tenho que estar preparado. E para ficar mais à vontade, né? No caso, já Uhum. saber onde ir. Aí eu fui sombra deles naquele dia, sabe? Mas foi fantástico, fantástico. Principalmente o SummerSlam, cara, foi o primeiro no Brooklyn. E eu, tipo assim, a gente foi lá, o Roberto e o Marco me mostraram onde eles ficam esperando as informações, depois onde tem reunião. Primeira vez também que eu cheguei no ringue. Eu não tinha ainda pisado no ringue, sabe? E é impressionante o que esses caras trabalham, cara. Entendeu? É impressionante. O cara já tá famoso, já tem nome. Antes do evento, eles estão o dia inteiro ensaiando, cara. Sabe? Assim, Uhum. suando mesmo e é fantástico, sabe? E é uma regra, até você me perguntou, Lívia, vamos falar. Enzo, se você me fizer uma pergunta que eu não posso responder, eu vou te falar que eu não posso responder, sabe? Uhum. Mas o lance da WWE, eles são bem fechados no lance assim. Por exemplo, lá nesse evento, pô, eu tava com meu celular e tal, eu não pude tirar uma foto com ninguém, você me entende? Mas, Sim. aí, por exemplo, fui fazer um lanche, lá tem, né? Eles servem, lógico, o dia inteiro, melhor comida, cara, da melhor qualidade que você pensar, tem lá. Aí eu sentei do lado, tinha um cara de bermuda, jeans, assim, toda cortada, uma camiseta. Sentei, fui lá, fiz um sanduíche para mim, sentei do lado dele. Quando eu olho, é o Shawn Michaels, cara. Você tá me entendendo? Tipo assim, Nossa. e oi, tudo bem e tal. E tem cara que olha para você, nem te vê, entendeu? Mas tem Uhum. os caras, os mais famosos parecem os mais simpáticos. Quase sempre funciona Legal. assim, né? Mas assim, eu tô emocionado só de falar, cara. Aí eu fui pegar um café, ver a Stephanie McMahon, sabe? E ela olhando assim para mim, como assim? Oi, tudo bem? Entendeu? Me perguntou, eu falei, tudo bem, beleza e tal, né? Meio sem graça, assim, não puxei papo. E aí, assim, passando um cara, Enzo, desses caras que trabalham nos bastidores, carregando essas caixas de equipamento e tal, Uhum. ela chamou o cara pelo nome, perguntou como estava o filho dele, que era recém-nascido. Você Nossa, entende o que que eu legal. tô falando? Porque é um circo, né, cara? É. A WWE é um circo, né? E passam de cidade em cidade, ainda tem os live events que não são televisionados, e tanto. Então, assim, por isso que eu falo, tem que dar valor, quem gosta, gosta e dá valor, mas os caras trabalham demais, cara. Quanto Uhum. mais famoso você fica lá dentro, quanto maior você se você quer manter o seu lugar, isso em qualquer lugar, isso vale para todo mundo, né? Principalmente Sim. vocês mais jovens, né? Chegar, todo mundo fala, chegar é mais fácil. Não é fácil, não. Chegar é difícil, se manter é mais difícil ainda, né? E isso vai para qualquer campo, qualquer profissão que você escolher, né? Mas eu só falo assim, que eu gosto de falar porque as pessoas não imaginam, cara. E é um ambiente de família, sabe? É muito legal trabalhar para a WWE. Você falou da sua evolução, né? Você não conhecia muito, foi aprendendo, foi melhorando os comentários. Que narrar, você só foi narrar agora, né? Sim, Ou faz sempre mais. assim, porque como o Marco e o Roberto são os caras, né, os cabeças lá dentro, né, Uhum. do serviço brasileiro, lógico, é, eu mesmo, quando saí da ESPN, eu só narrava, eu não comentava nada, Uhum. sabe? Então eu sou narrador, na verdade, sabe? Mas no início, na ESPN, eu também comentei, sabe? Comentei, fiz beisebol, futebol americano, aí depois foi afunilando e cada um lá do nosso trabalho foi pegando uma área, sabe, Enzo? Então eu fiquei mais
com futebol e basquete. Eu era o número 1 do futebol e do basquete como narrador. Eu falo número 1 assim, não é querendo me colocar lá em cima, porque é o que acontecia. Entendeu? Final da Champions League, tinha um grupo de narradores, e todos de alta qualidade, mas graças a Deus, com o meu trabalho foi reconhecido e eu fazia a final. Então, isso que eu quis dizer, entendeu? E na WWE eu tinha... Mesmo o Roberto, por exemplo, gosta mais de comentar. Então, teve uma vez que eu fazendo os programas gravados, como o Main Event, o Roberto falou comigo ali, faz o play-by-play, que é o chamado, que é o narrador, né? Falei, beleza, Roberto. E foi muito bom. Mas aí, na semana seguinte que eu estive lá com o Roberto, o patrão chegou e falou, não, Roberto, eu quero que você faça... Falou, Livre, nada contra você, mas eu quero que você faça. E exatamente por isso, Enzo, na época ainda que isso aconteceu, eu estou falando de 3 anos atrás, sabe? Então, ele não me achava preparado, porque você tem fração de segundos às vezes, né? E se você realmente não estiver muito preparado, você vai vacilar e vai ficar claro. Então, acho que foi por isso. E aí, com mais tempo, eu falei, Roberto, liberou? Ele falou, liberou. E agora não tem jeito, né? Agora, sozinho, então, Enzo, eu tive que realmente narrar e comentar, né? Então, eu fiz esse comentário porque a minha pergunta era, como foi essa evolução? Porque hoje, cara, quantidade de elogios que tem para você na sua narração, a emoção que você coloca e nada contra os outros, né? Mas Claro. muita gente falando que você é o melhor, que você devia não ser freelancer, mas estar fixo lá junto com os outros. Ninguém tem um A, entendeu? Todo mundo tá elogiando você. Eu acho essa evolução que você falou muito legal mesmo, porque foi mesmo, deu certo, né? Que bom. Isso é ótimo de ouvir, entendeu? É até interessante que, às vezes eu falo muito da ESPN, pode até encher o saco, né? Mas, cara, a ESPN foi a minha universidade, sabe? Eu vou falar pouco, Enzo, mas eu não cursei universidade, sabe? Eu saí do Brasil com 15 anos, lembra que eu falei isso? Então, eu continuo, eu já fiz trabalho muito pesado aqui, sabe? Trabalho de construção civil. Mas é interessante isso, eu leio muito, sabe? E da WWE, porque, por exemplo, para transmitir em português, o pessoal fala, você fala, como você saiu do Brasil tão cedo, você fala? Eu falo, meu amigo, criado no Brasil, estudei, continuei, mas assim, é difícil, foi difícil na época, por exemplo, que eu comecei na ESPN, eu já estava assim, há muito tempo, não só, era o meu sonho, só falando rapidinho, Enzo, eu me interessei muito pela narração, porque meus 3 irmãos mais velhos trabalhavam em rádio no Brasil, sabe? Então tinha uma equipe esportiva e nas minhas férias eles liberavam. Eu ia, na época, eu chamava a discoteca da rádio. Chegavam os discos de vinil e as caixas, né, das grandes gravadoras, e eu tinha a oportunidade de abrir e escutar o dia inteiro, ficava escutando. E o meu irmão, como ele trabalhava na FM, eu sempre tinha, era fita cassete na época, ele me avisava quando a música nova ia rolar e eu gravava e tal. Então, por isso, meus 3 irmãos trabalhavam em rádio, eu vivi nesse meio. E os caras, eu desde criança, eu gravei comercial, que inclusive, assim, fui vítima até de bullying, né? Que era uma loja lá de Nenê Peralta, era menino, né? Tinha que falar que vestia a roupa do Batman. Aí imagina a galera quando eu chegava na escola, né? No ônibus para jogar futebol, era brincadeira, né? Mas foi aí que começou essa paixão minha por narração, sabe? O lance tinha um saudoso narrador, o Éder Rocha, que narrava, ele foi como eu aprendi, para você colocar um dedo no ouvido para se escutar melhor, entendeu? E eu lembro disso, uma coisa puxa a outra, sabe? Quando eu lembro, voltando da ESPN, eu comecei com um dia de trabalho assistindo uma fita já gravada, tipo, melhor 30 minutos do futebol espanhol e tal. Então, assim, eu voltava louco, cara, para um dia narrar um jogo de futebol e tal. E aí, pouco a pouco, o beisebol foi que me deu mais dias na ESPN, até que um dia eu narrei, sabe, Enzo? Mas eu então sempre trabalhei. E no lance ligado à pergunta que você me fez, é exatamente isso. Eu cheguei, assumi uma responsabilidade, assinei um contrato e prometi. Nem precisava ter o contrato. Para mim, um aperto de mão vale, né? Hoje em dia não vale tanto para muita gente. Mas eu falei pro cara que 3 meses eu ia já estar melhor
e claro que até o fim da temporada eu já ia estar, ia só melhorar. Então, e eu ainda tenho muito que melhorar, entende? O lance de narração, eu tenho muita experiência, sabe? Isso também é porque pouca gente me conhece, Enzo, porque quando eu saí da ESPN, eu era conhecido no Brasil inteiro. E por nome, com certeza, quem estava ligado na época me conhece, sabe? Mas eu simplesmente saí do mercado. Eu não gosto nem de falar muito, cara, que foi uma depressão, foi horrível para mim. Eu vou falar pouco, mas eu tinha direito, e foi o ano que eu mais ganhei na ESPN, ok? Porque eu melhorei meu contrato. Antes eu ganhava X, fazia 3 jogos por dia. Aí eu falei, não, agora eu vou ganhar por evento. Então, assim, melhorou muito financeiramente. E quando eu saí de lá, eu podia ter coletado, a gente fala, eu falo, às vezes desculpa certas, não é um palavreado, porque tem muita coisa aqui que a gente, entre os brasileiros, mistura o inglês e o Sem português. problema. Então, porque quando você recebe do governo seguro-desemprego, você fala collect unemployment. Ah, Então, por isso que eu falei coletando. Mas é isso, é receber o seguro-desemprego. Eu nem quis isso, cara. Eu terminei a ESPN e fui trabalhar na carpintaria, construção civil. Sabe, assim, eu não acho justo você receber uma coisa se você tem saúde, entendeu? Se eu sim. estou com saúde, sabe, Deus fecha uma porta, abre a outra, né? E então eu tive esse costume. E na ESPN foram 11 anos, sabe? De experiência, de know-how, e não tive oportunidade. Eu fiz teste na Globo. Quando a Fox 2 lançaram a Fox 2, né? Foi a Fox. Na Globo, inclusive, foi ótimo, cara. Foi uma experiência. Foi o que eu falo assim, sabe quando você ganha um prêmio? Um prêmio, para mim, não interessa. Quando eu cheguei na frente, foi na Central, em São Paulo, sabe? E quando eu cheguei e entrei lá, eles estavam me esperando para fazer um teste, inclusive por um amigo meu, uma coisa assim, cheguei um pouco atrasado, sabe? Marginal Pinheiro, sei lá, o cara, eu podia ter pegado um táxi, sabe? Seria melhor. Mas de qualquer maneira, eu cheguei um pouco atrasado, mas rolou o teste e tal. Mas na época era para fazer o Campeonato Paulista de futebol. E aí, acho que, não sei se a Bandeirantes ganhou a concorrência, tá? Falou, vai ficar para depois. Nesse ficar para depois, Enzo, é que eu voltei, né? Eu tinha ido, já era legal aqui, né? Já tinha meu green card. E a ESPN é que me presenteou com o green card, sabe? Eu, quando trabalhava na ESPN, eu só tinha permissão de trabalho, sabe? Mas eu não tinha minha residência permanente, sabe? E isso foi legal de falar, porque eu fiquei 16 anos sem ir ao Brasil, sabe? Então, cheguei aqui aos 15, quando eu voltei ao Brasil, já tinha 31, Então, sabe? saiu do Isso, Brasil com 15, foi para os Estados Unidos na ESPN, trabalhou lá 11 anos, daí não, voltou para o Brasil. na ESPN, eu trabalhei, quando eu comecei na ESPN, deixa eu ver, eu devia ter, assim, uns 23 anos de idade. Não, eu já tinha ralado muito aqui. Ah, Fiz entendi. tanta Você coisa. foi aí buscar a vida, buscar o Eu, sucesso. assim, o plano era ficar 2 anos e voltar, sabe? Entendi. Mas depois que você vem morar aqui, Não quer mais e voltar. eu morria de saudade, você entende? O lado sentimental, cara, até hoje. Então, por isso que eu sou tão ligado ao Brasil, sabe? Eu não tenho muita família aqui. Eu tenho um irmão que mora, tipo, 25 minutos daqui, né? Que aqui isso não é nada, né? Aqui todo mundo tem carro, desde do gari até... Você tem condição de viver bem e dar um bom futuro para os seus filhos, fazendo qualquer tipo de trabalho. Basta não ter preguiça. Então, por isso que ficou difícil para eu voltar para o Brasil. Sabe? E aí, aquele negócio. Eu passei 2 anos assim, ralando, comprei uma casa. Com 2 anos, eu já tinha uma casa no Brasil. Sabe? E aí, Enzo, conheci uma americana, comecei a namorar. Aí eu falei, meu amigo, já ralei demais, não posso perder minha juventude também. Aí comecei a viver trabalhando do mesmo jeito. Eu sempre trabalhei pra caramba. E aí, outro sonho meu, eu me tornei disc jockey e eu fui contratado numa boate, na época era discoteca, boate, né, um nightclub, que era o melhor de Connecticut, que é o estado onde eu trabalho. Então, eu era um DJ bem conhecido. Que Sou ainda, legal. mas eu estou fora da atividade. Ah, Sabe? Depois que eu saí que a ESPN acabou para mim, eu até voltei a promover alguns eventos para os brasileiros aqui, sabe? E fiz muito isso, trouxe aqui o Supla, Felipe Seabra, do Plebe Hood,
tem muita gente que gosta da galera dos anos 80, né? Uhum. Aqui tem muito na área que eu moro, Enzo, tem muito mineiro, goiano, gaúcho, que eu conheço só o Roberto e o Marco, sabe? Mas carioca também, assim, mas mineiro, é muito mineiro, sabe? Muita galera da minha área, de Governador Valadares, Ipatinga de carro é 1 hora de Valadares, sabe? Mas Ipatinga é enorme, porque tem a Usiminas, a segunda maior siderúrgica do Brasil, se não me engano, da América Latina. Então a cidade cresceu em volta da Usiminas, né? E hoje tem, acho que, pô, tem cerca de 350 mil habitantes, sabe? É uma cidade ótima. Se não conhece, é legal Não passear. conheço ainda, tem que conhecer. É. Então, voltando um pouquinho para vocês, comentaristas, narradores, são dois, né? O Marco e o Roberto. Nunca teve essa pretensão de ter três, você se tornar fixo lá? Nunca teve um convite, uma conversa, nada? É difícil porque eu acho que é o seguinte, Enzo, são 8 idiomas, ok? Os Uhum. caras já morrem de ciúme de eu estar lá, porque eles não têm o terceiro cara. Eles Entendi. não têm folga, eles não têm férias, sabe? Então é mais ou menos por isso. Mas da mesma forma, eu acho que eu não gosto de falar muito disso, porque cada um lá tem, exato, cada um tem o seu contrato. Eu sei o meu, sabe? Uhum. O meu, eu sei que eu tenho um contrato em janeiro. Vamos ver se vão renovar. É igual você falou comigo, cara, eu tô louco para trabalhar. Mas na última vez que eu trabalhei, que foi semana passada, o cara, que nem é o meu patrão, que é o grande, né? Pode-se dizer assim, o big boss, ele também tá afastado, sabe? Sim. Então, o camarada que está responsável agora me falou que talvez vocês só vão me ver de novo em abril do ano que vem, Nossa. porque o Marco está voltando, sabe? Mas Uhum. isso aí pode mudar também, sabe, Enzo? Eu acho que vai muito a ver com a pandemia, sabe? É por aí. Cara, eu queria estar lá toda semana. Quando eu comecei, inclusive, jeito tem, porque a gente fez junto. Não sei se você lembra, se você estava ligado na época, mas no início, principalmente como eu falei, não tenho vergonha de dizer, eu não sabia tanto, né, sobre WWE, Uhum. eu estava junto, eu ficava no meio, literalmente, entre o Marco e o Roberto, sabe? E aí fui pegando e tal, e para pegar ritmo, é completamente diferente você narrar um esporte corrido, como, né, o futebol, o basquete e tal, e narrar, até mesmo, eu lembro, na primeira vez que eu narrei, o pessoal, eu sempre vou nos comentários para ver o que a galera fala, né? A galera falou, pô, esse cara parece que tá narrando vaquejada, rodeio. Acho que, sei lá, se eu falei 1, 2, 3, sei lá o que foi, sabe? Mas é de dar risada. E eu dou risada, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo eu levo a sério, sabe? Eu detesto crítica negativa, mas me ajuda a melhorar, sabe? Mas ninguém gosta, sabe? Mas quando é sincera e não é maldosa, eu só tenho que agradecer. Todos vocês ajudam, cara. Quando a gente fazia os on-cameras, né? E tinha muito comentário, aí dava pra gente interagir durante o programa, né? Inclusive, Enzo, eu tenho muita ideia, assim, tal, mas eu não estou lá todo dia. Eu gostaria muito que tivesse algo desse tipo, que a gente pudesse utilizar uma plataforma para, mesmo não tendo esses on-cameras, a gente poder interagir com vocês durante o programa ao vivo, Sim. sabe? Porque é muito legal, sabe? Tanto no... Cara, eu sou fã e eu sei como é. Se eu estiver vendo eu sou atleticano, meu time tá bem esse ano, né? Se o narrador estiver narrando o jogo do Atlético, mencionar o meu nome, cara, vai ser o melhor dia da minha vida. Você tá me entendendo? Igual foi Eu comigo. sendo narrador, Comigo você foi tá me muito entendendo? legal. Eu sou Foi igual a muito você, sensacional. cara. Eu sou igual a todos vocês que gostam de wrestling. Eu sou fã de esportes em geral, entendeu? Mas agora o wrestling virou mais do que isso, virou uma grande parte da minha vida. Isso envolve meus filhos também, sabe? Brigar com a minha mulher, deixa eles pular em cima da cama, tá tentando fazer o iPad, Claro. sabe? Aí a mulher não quer. Então, assim, faz muita parte da minha vida, sabe? E
eu fujo muito assim, porque o que vem na minha cabeça eu vou falando, sabe? Mas você me perguntou, livro, que é da evolução. A evolução é como qualquer um, cara. E não é nem estudar, sabe? Eu sou estudioso, mas eu tenho a minha maneira de estudar. Eu acho é um tédio você ficar também ali só lendo e tal. Então, eu mais ou menos que dou uma leitura rápida e vou anotando as coisas, entendeu? E da próxima vez que eu vou trabalhar, eu anoto mais ainda, naquele mesmo lugar. Então, eu tenho uma página do Roman Reigns. E eu vou buscando fatos diferentes. O que tem diferente que eu posso falar desse cara? Por que ele é isso? Que ele é o filho do tal? Todo mundo já sabe. Eu tava Entendeu? assistindo o último main event que você fez, que tinha Humberto, acho que é Angel Garza, tava Isso. lutando, você falou, ele é primo, não sei o que, filho de não sei quem, que tem uma Isso. família toda do wrestling. E eu falei, Estudo. que legal, falta isso um pouco. E depois entrou o primo dele. Entendeu? Era o Carrilho primeiro, depois entrou o Gaza. Isso. E é uma família, eles têm uma família. Eles pegaram um trecho. Porque, sinceramente, Enzo, foi barra pesada. Esse ano está sendo barra pesada para todos, né? Mas eu passei muita coisa pesada nos últimos meses, sabe? Começando a morte do meu pai, né? Então, assim, eu não estava completamente focado em tudo e eu perdi, mas eu sei, eu vou tentar buscar e depois até eu entro em contato com você. Teve uma parte do NXT que eu acho que eles usaram até mesmo o Fantasma, que é um dos parentes dele, entendeu? Eu até pensei assim, será que está chegando mais alguém do México? E eu esqueci, o Marco gosta muito, eu sempre mando mensagem para o Marco e tal, quando eu vejo em casa. Outra coisa, eu tenho um aparelho aqui que eu vejo a transmissão quando o Marco e o Roberto estão fazendo ao vivo. Se eu estou em casa, eu estou ligado e é legal porque, vou dizer assim, às vezes no Brasil eles não respeitam a luta livre, mesmo da WWE, como deveriam, né? Porque qualquer assinante, qualquer plataforma ou TV a cabo tem que ter respeito com esses assinantes, né? Por isso que eu ia falar a próxima vez. O Fox Sports mesmo, que transmite o SBT agora, que começou a transmitir, praticamente não mencionam, a não ser no evento, na hora do show. O SBT colocou para madrugada e a gente tem o Space, que é um outro canal, que tem uma outra companhia agora de wrestling estreando, que faz muito mais como deveria ser. Então, é difícil. O próprio canal não fazia propaganda do próprio produto que transmite. Por que é luta livre? Por que é pro wrestling? Né? Esse às vezes é o problema. Você entende? Eu acho isso. É muito difícil. O pessoal chove a mesma pergunta sempre. Quando que a WWE vai vir ao Brasil, né, e tal? Já foi, né? E, sabe? Mas porque é difícil. Por exemplo, vai ter um evento no Rio de Janeiro. Não vai lotar. Não vai lotar. Sabe? A não ser que fosse uma coisa muito grande, muito bem programada, e é muito caro, né, Enzo? Não é, sabe? Não é grátis. Então é muito difícil eles fecharem, às vezes. E já tiveram alguns problemas às vezes fecha um contrato e o pessoal aí faz alguma coisa errada. Então tem essas histórias também que eu não posso falar muito, sabe? Mas é mais ou menos por aí. Mas o que eu estava falando de eu ouvi-los aqui em casa, Enzo, é que às vezes, por exemplo, o som deles está muito baixo, sabe? Não dá nem para ouvir eles falando. Aí eu já ligo para o telefone deles. Eu mando um torpedo, né? Um text message. Falo, aí, Marco, não está dando para ouvir vocês. Porque às vezes o cara tá lá, não está nem prestando atenção. Sabe? Você entende o que eu estou falando? Assim, só isso que eu vou falar. Então tem muita coisa que rola por trás que a gente gostaria que fosse bem diferente, sabe? E eu deixo até assim uma ideia aqui, e vamos estudar isso, até de você até me cobrar. Mesmo não estando lá, eu posso, falando com o Roberto Marco, eu acho interessante, não sei se para vocês, da gente interagir durante os shows ao vivo. Eu acho também sensacional. Né? Tinha antes no Facebook, né, que eles faziam esse vídeo pré-Raw, pré-SmackDown, que tinha as perguntas e eles faziam essas perguntas. Só que acabou, né? Mesmo antes da pandemia, chegou a acabar isso. Exato. Bem, a pandemia e um pouquinho antes da pandemia, acho que já tinham cortado também. Sabe? Tudo por...
Aí eu não Isso tenho, foi eu tenho, ordem da sabe, Enzo? TV ou Oi? isso foi ordem de cima ou será que vocês mesmos que... Não, não nós. Foi Ah, ordem de cima. Mas o porquê às vezes é difícil, sabe? Eles têm várias razões, sabe? Às vezes é o horário, né? O horário que nós estamos lá, os dias, às vezes eles começaram a produzir algo diferente. Eu até fiz eu coloquei nós não somos amigos no Facebook também, né, Enzo? não, ainda não. Não, então depois eu vou procurar você, Sim. porque eu coloquei lá, eu não lembro o nome um fã que mandou um recado falando, ô, Liv, se der, mostra aí como é. Aí eu fiz um pequeno vídeo, mas assim, uns Ah, que 3 legal. minutos, uns 4 minutos dos bastidores da cabine onde a gente trabalha. Uhum. Nem sei se eu devia ter feito, mas você tá entendendo? Tipo, É. eu fiz. Mas acho que não tem problema nenhum. Eu não gravei, não tinha Não nenhum. contou nenhum segredo, não. Não tinha nenhum segredo, exato. É. Eu só passei assim nos corredores, depois saí do lado de fora. E aí você vai ver, esses estúdios onde a gente trabalha, tem um prédio principal, que é 3 quarteirões de onde nós trabalhamos. Aí tinha esses estúdios, todos foram construídos. E eles compraram o lote e o prédio do lado, e reformaram tudo. Então, tudo tinha. Cara, é muito louco, assim. Tudo tinha passado para lá no início desse ano. Tá aquela empolgação e tal, e aí veio a pandemia. Não. Então, eu acho que teve a ver com isso também, por ter o uso do estúdio, onde a gente fazia a gravação. E aí, além do estúdio, tem muita gente ali, né? Tem que ter um engineer, tem que ter isso, o cara do som, o cara da luz. Então, esse que eu acho é uma coisa que, de repente, não estava tendo um retorno esperado deles, sabe? Uhum. É o que eu posso dizer. Eu não sei porquê, mas eu gostaria que voltasse. A gente sempre fala disso, sabe? Sim. Você tem mais algum brasileiro que está lá com vocês na produção? Ou é só os americanos e vocês, só de brasileiro? Não, somos só nós brasileiros. Então, Só nós. quem avalia os brasileiros são os americanos. Eles entendem português? Como que é isso? Você falou que E você o, estava fazendo narração e daí não o, gostava de você. o Mike, que é o encarregado agora, eu acho que ele fala e entende. Mas isso tudo eu não tenho resposta ainda, sabe? Se eu Uhum. soubesse, eu te falava. Isso com certeza tem alguém olhando. Sim. Você entende? Uhum. E às vezes eles não querem, nem, às vezes, nem que você pense nisso, que você fique sabendo, mas é claro que tem alguém por trás, sabe? Desde a época da ESPN. Por exemplo, a ESPN existiu, Enzo, antes da internet, sabe? Uhum. Então, nós passamos, por exemplo, a equipe inteira. A gente pensava no início que já estávamos no ar, né? Era a TVA, tinha lançado essa TV da editora Abril, né? Do grupo Abril. Ah, TVA, que era depois a NET, né? Foi aí que começou a ser implantado a TV a cabo no Brasil. Então, no início não tinha, eu não era narrador. Você entende? sim. É igual eu te falei, eu comecei lá com um dia. Ninguém era praticamente narrador. Um cara que até é falecido, o André Adler, ele narrava futebol americano, já mais pro final. Ele era ator no Brasil. Foi o primeiro Pedrinho do Sítio Pica-Pau Amarelo. Caramba. Era preto e branco ainda, né? Saudoso André. O André já faleceu. Então, assim, tinha gente de tudo quanto é lado, cara. O Ivan Zimmerman, que hoje está na Flórida. O Ivan Zimmerman, ele trabalhou no Brasil, acho que na Bandeirantes também, sabe? E o Ivan dirigia caminhão aqui. Trabalhava na companhia da mãe dele, mas o Ivan, ele fez jornalismo, sabe? Ele já saiu do Brasil formado. E gente boa demais, o Ivan, sabe? Então, assim, era um grupo completamente diferente. E nós ficamos, Enzo, praticamente um ano e meio, pensando que estava narrando, que estava no ar, mas não estávamos no ar, sabe? Então, eles Nossa. esperaram chegar num nível bom e aí sim, estava indo a transmissão, né, os programas, a programação, mas tudo em inglês. E só depois que atingimos um nível aceitável é que isso é até na época era segredo de Estado, né? Mas e aí foi legal, sabe? Assim, muito bacana. Ainda mais você conversar com os seus tios aí, avô até, quem sabe. É. Essa galera lembra do grupo da ESPN Internacional, Uhum. sabe? Que foi o Regis Nestrovski, o Rob Porto chegou a trabalhar, se não trabalha ainda no Sport TV, Luiz Carlos Largo, que hoje está na ESPN, acho que ESPN Brasil.
Eu acho que ele faz campeonato inglês lá, né? Então teve muita gente boa que passou por aqui, né? O Flávio Pereira, que é um dos melhores comentaristas de futebol, eu trabalhei muito com ele, com o José Inácio Werneck, os dois continuam aqui e ainda fazem o trabalho para a ESPN, sabe? Não sei exatamente o que, eu acho que o Flávio até narra em espanhol futebol. Uma turma boa também. Sim, sim. Falando um pouquinho dos brasileiros agora, os lutadores brasileiros. A gente teve a vitória do Arturo Ruas no Raw Underground, a primeira, né? É importante, todo mundo foi à loucura e você que narrou. Como que foi essa narração para você? A sua emoção, nossa, foi junto com a gente, né? A emoção que a gente teve de ver um brasileiro ganhando foi a mesma que você transmitiu ali. E fala um pouco também dos outros brasileiros, a Rita Reis que tá lá e narrou, então, tá no NXT, tem oportunidade também de narrar mais eles no NXT também. O Arturo voltou agora, parece. Sim, a Rita Reis não conheço e jamais tive nenhuma conversa com ela. Já o Arturo, né, que eu Magrão. conheci antes de ser Arturo Ruas, né, o cara é aquilo ali, cara, é gente boa. Ele, eu acho que, do mesmo jeito que você falou, Olívio, tem coisas, Enzo, que não é eu, cara, entendeu? Para começar, Deus que te dá um talento e tal. E o que vem na hora, quando é espontâneo, quando é ao vivo, não tem jeito de explicar. Muita coisa envolvida. Além do lado profissional, que eu tinha que fazer daquele jeito, de uma forma ou de outra, o lado sentimental transbordou ali, por eu saber a história do Arturo Ruas, por eu saber o que é você sair do seu país, largar sua família, ainda mais quem já é casado, tem filho, vir para outro lugar, porque a razão principal que eu não segui minha carreira foi devido à minha filha, porque eu não queria deixá-la aqui e ir para o Brasil, seguir minha carreira, ser um grande narrador, né, que eu tinha a porta aberta na época, graças a Deus, fruto do meu trabalho também, mas eu tive a oportunidade, sabe, Enzo? E quando você tá quente na chapa, né? Pô, falar o Lívio da ESPN, hoje pode ser diferente, você entende? Hoje a galera da sua idade fala, quem que é o Lívio? Nem sabe quem eu sou. Então, o Arturo, cara, é um cara batalhador, guerreiro, não foi o primeiro a chegar. E vou falar assim, ok? Tem gente que chegou com muito mais nome do que ele e trabalhando ele ultrapassou todo mundo. E claro que rola, e aí também não vou entrar nesse assunto, mas rolou coisa, lance de ciúme, sabe? Ele teve problemas, como todos nós temos, em qualquer lugar. Você pode ser patrão ou empregado, dia de trabalho vai ter dia bom e dia ruim. E você tem que aprender a lidar com os dois e ficar bem. Né? E o Arthur, eu acho que fez isso. O cara trabalha demais, ele realmente é um guerreiro, sabe? Ele merece isso. Você vê que a forma física do cara já é um exemplo. Ele não tá a fim de fazer graça para ninguém, cara. Ele tá a fim de conquistar o espaço dele e, como eu fiz naquela narração, representar vocês e o nosso país, cara. Eu quero, sabe? Eu lembro uma vez, no início, no primeiro ano, que eu sentado, aprendendo e tal, e falando com o Marco Roberto, eu falei assim, pô, Roberto, que legal seria ter não só um lutador brasileiro, mas se o cara usasse capoeira, sabe? E o Roberto é mesmo, tal, tem cada golpe, né, e tal, e os caras são bons, dá aquelas piruetas e tal, né? E olha o que acontece. Nunca levei esse papo com ele, nem sabia, para falar a verdade, que ele lutava capoeira, sabe? E o Arturo é um cara que eu ligo para ele, cara, se ele não atender é porque não pode, sabe? Atende, conversa, Eu posso dizer também, porque a gente tem um contato, ele trata super bem, trata todo mundo bem, né? Exato. E é todo mundo igual, não tem essa Então, de, você é o Enzo do WrestleManiacos, isso. então você é o Lívio, você é maior, vou te responder mais rápido. Não, todo mundo é É mais igual, ou todo menos por mundo... aí. E eu não tive essa experiência com todos os brasileiros, que não é o Marco e o Roberto, hein? São os outros. A Rita, o Marco, acho que já conversou com ela, falou que ela é muito gente boa. Eu tive contato com a Tainara, né? Na época, a Tainara Mello ainda, né? Foi legal comigo também, foi simpática, me atendeu, me respondeu.
E o Bononi, não tive muito contato com ele. E por aí. E teve outros brasileiros que passaram, inclusive alguns que nem apareceram nas notícias, né? Sim. E a gente, uma coisa que é bem interessante, que eu gostaria de dizer, até em questão da narração, a WWE é melhor, não tem condição. Isso aí, todo mundo que vai pode ser boa, mas está copiando. Já passou na É WWE, já aprendeu, referência. tá entendendo? E eles têm um Mas, cuidado enorme, enorme, cara, de o narrador não saber o que vai acontecer. Ok? Não posso assim falar. Tipo assim, você tem uma coisa que você vai. Vou falar uma coisa, não vou falar, nem não falar chega a o. ser um roteiro, Mas por mais ou aí menos. assim, mais ou menos, né? Mas é o seguinte, aí que tá. Eu acho que isso eu posso dizer, né? Você falou uma coisa bacana. Vamos usar a palavra que você usou, mas dizer o seguinte. Mas aí chega uma participação especial do The Rock. Podia ter um roteiro de 50 páginas. Ele ia falar 200, o equivalente a 200 páginas. Entende? E, além disso, ele usa muita gíria, coisas assim que não tem jeito de você traduzir. É um dos mais difíceis, cara, de fazer a tradução simultânea, fazer a versão nossa do que ele está dizendo, sabe? Então você tem. Mas isso é legal. Estão seguindo isso. Você tem, então, por exemplo, um roteiro, o que seguir. Você Né? Você tem, tem por exemplo, o que ele vai falar, o que os lutadores falam no microfone? Tem antes para vocês? Nem tanto, não. É para te dar uma ideia quem vai falar, quem vai aparecer, Entendi. sabe? E tenho, eu não posso falar muito, você Tá. entende? Pode. Porque eu não sei se isso eles podem achar ruim, seja o que for. O Mas Roberto o mais falou um interessante, pouquinho, mas mais por cima falou? também. Então, eles têm, você segue ali, você está seguindo uma coisa ali que não é 100%, nem 50%, entendeu, Enzo? É para te dar o quê? Uma ideia, um guia. Eu acho que é uma palavra legal. Você tem um guia, sabe? Você tem um guia ali do que vai acontecer no programa. E durante o intervalo, aí que tá, tem muita coisa que entra, porque é o elemento surpresa. Porque senão você fala, imagina se já tivesse ali. Às vezes eu sei que o Randy Orton vai lutar com o Roman Reigns, ok? Mas eu não sei quem vai ganhar, Quem ok? vai ganhar, vocês nunca sabem. Nunca sabe. Senão seria horrível. Sim. Eu não queria saber. Eu não ia. Como que Eu vai transmitir a emoção, né? Já Pô, sabe. você tá louco. Então isso, eu quero deixar isso, frisar isso bem para vocês saberem disso, sabe? Que às vezes de um promo, de uma fala, você tem uma ideia melhor às vezes do que vai, e aí o cara corta o promo dele que nada a ver às vezes com o que tá ali também. Por isso que às vezes é o que eu tô te falando. Às vezes o cara esquece ou às vezes ele tá improvisando, né? O John Cena, poxa, pode jogar para fora assim o que ele improvisa e vai e tem moral para fazer isso, né? Já um cara que está começando não tem. O cara é pouco e o cara segue mais, né? Se atrapalha às vezes, aí, né? Mas você tem uma ideia, né? Mas o mais interessante, você tem esse guia. Aí quando você começa a fazer a sua preparação à tarde, vem o guia número 1. Aí depois vem o número 2, número 3. Quando você entra para a cabine, já está ao vivo, chega o número 4. Você está me entendendo o que estou querendo dizer? Muda Tô tudo. atualizando. Por quê? Aí vocês sabem por quê, Sim. né? Por causa dos spoilers, É. né? Aí eu não sei como que o cara consegue, mas, por exemplo, pode ser um cara como eu, que tem acesso lá dentro, tem acesso ao guia, né? E não é honesto. Eu acredito que é a única maneira deles descobrirem. É alguém de dentro passar para alguém de fora. Ou não. Essa é a minha opinião, sabe? Mas o que eu quero que fique claro é isso, sabe? Até a gente, quando começa o Monday Night Raw, ainda está chegando um novo guia, sabe? Entendi. Então você já tem mais ou menos uma preparação feita, cada um se prepara de um jeito, né? Eu gosto de escrever, fazer anotação, o Roberto, tudo na cabeça, sabe? Ele tem as coisas dele e tal, mas e por fazer semanalmente é bem mais fácil de lembrar tudo, né? Mas assim, você entende? Assim, cada um tem o seu esquema, mas você tem o guia para seguir durante o programa, sabe? Ok? Indo para mais um assunto mais diferente, luta livre aqui no Brasil.
você conhece alguma coisa, o que você conhece, algum lutador também, talvez, porque eu vi você falando do Scott Owen da Isso. CFW na transmissão. Foi até uma pergunta que fãs fizeram e até lutador de luta livre aqui no Brasil fez para mim, para passar para você. Ó, isso aí eu até posso deixar aqui. E eu tive um problema. Eu tenho meu Facebook é o meu Facebook, não é Uhum. o livro da WWE, sabe? E então assim foi, mas é emocionante, sabe? Eu recebi muito pedido de vocês, né? Que são envolvidos a WWE e aceitei todos, sabe? Assim, cara, lotou o meu Facebook assim de uma hora para outra, né? Mas aí alguém fez uma brincadeira pegando a foto do meu filho e eu não gostei, sabe? Uhum. Aí eu deletei todos do meu Facebook. E aí, Não. há pouco tempo atrás, eu aceitei uma galera de novo, sabe? Por isso que eu até perguntei, Enzo, porque se eu não, talvez é outra pessoa, eu lembro de um Enzo, sabe? Uhum. E eu lembro de ter, na época, eu deletei todos que tinham a ver, né? Só fiquei com meus amigos que me conhecem como pessoa, né? E foi por esse motivo. Eu fiquei muito chateado na época, sabe? E até pensei que seria até melhor, de repente, eu abrir uma página, né, do Lívio Reis, da Uhum. WWE, para assim, eu poder ajudar vocês também, sabe? Por exemplo, do Scott Owen, ele não me pediu nada. Ele não me pediu. Ele simplesmente fez amizade comigo e, né, ele sempre fala, elogiou meu trabalho. Aí, quando eu vejo, eles postam vídeos deles treinando, e é isso que essa. Vou falar sacanagem. Então, falar. Eu, eu acho sacanagem. Ele deve ter muito amigo, família, ok? E eu presto muita atenção nisso. Eu sou um cara muito detalhista. Eu sempre estou observando e vejo as coisas. Quando eles colocavam vídeos deles treinando, eu acho que eu era um dos únicos que gostava, que botava like e sempre fazia questão de fazer comentário, porque eu via, cara, eu falei, cara, entendeu? Esses Uhum. caras, olha só, as meninas e os caras estão trabalhando. Não sei se ganha ou não ganha, mas não deve ganhar nada Não ganha de nada. dinheiro, Uhum. ok? Então dá para notar. Eu já vi cara no quintal de casa, quase se esborrachando no concreto, cara. Entendeu? Então, e essas pessoas, Enzo, se eu tô no ar, ainda mais quando eu tinha aquele contato, sabe? Cara, são os primeiros que eu vou falar o nome. Porque tem muita gente que fica ali só pedindo. Tem gente que eu até falo mais vezes. Tem um cara que foi o meu. Eu não gosto nem de falar fã, meu amigo Uhum. da WWE, o Diego Miller. Esse Uhum. Tá cara aí, é eu acho. um menino fantástico, gente boa pra caramba, entendeu? E eu falo que ele é fantástico em termos da WWE, porque toda vez que eu vou trabalhar, ele tá lá esperando, entendeu? Eu não falo esperando o livro, não. O programa Uhum. começar. Ele sabe tudo, entendeu? Ele é fã, cara. Ele é fã de carteirinha. E desde que eu comecei. Então é um cara que sempre quando eu vejo que ele está por perto, eu dou um alô porque ele merece. Então, se o pessoal não Uhum. ficou com ciúme, não. E mandou para mim, pediu, pode mandar durante a semana. Se eu não estiver trabalhando, eu guardo para quando eu trabalhar. Entendeu? Podem procurar lá no Facebook. Eu vou até tentar abrir uma página lá diferente, sabe? Uhum. Para não ter esse tipo de problema que eu tive antes. Né? Porque, infelizmente, tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar, né? Então, Sim. foi mais ou menos por isso. Até peço desculpa a todos vocês. Tá legal que eu lembrei. Todos vocês que eu desfiz a amizade no Facebook, foi por isso. E eu abrindo essa página, por favor, se vocês quiserem, entre em contato comigo para a gente fazer amizade de novo, tá bom? É, você teve no Money in the Bank e no SummerSlam também, que você comentou, poucos O Money eventos o Money foi em Hartford. presencialmente. Isso. Desculpa. Foram poucos eventos presencialmente. Mas Sim. chegou a ter algum contato? Você falou do Shawn Michaels e tal. Você Uhum. chegou a ter um contato maior, uma conversa? Conseguiu descobrir ali quem que é uma gente boa? Alguma memória de algum lutador que você guarda aí, que você gostou? Sim. Vamos É, bastidores. como eles nos pedem, isso aí é uma ordem, né? Para não pentelhar ninguém,
ok? Então, se um super-astro ou uma superestrela se aproximar de você, você não tem que falar, oh, não posso falar com você, entendeu? Você tá louco. Claro que você pode falar. Mas é só nessa ocasião. Porque aí, se forem chamar a atenção... Porque tem que ser... Você entende, Enzo? Às vezes você pensa que não tem sempre alguém olhando, ok? E principalmente quando você menos espera. Então, assim, eu já tive contato que foi gente boa. Eu troquei algumas palavras, assim, foi o Aleister Black. E na época, do lado de fora, eu falei que na época a namorada dele tinha começado a namorar, a Zelina, sabe? Ela falou comigo, ela acho que viu minha aparência, ela falou espanhol comigo, e eu respondi, eu falo espanhol também, e ela foi super simpática, e ele também foi gente boa, brincalhão, sabe? E o Shawn Michaels, com o Stephen McMahon, o Shane McMahon, o Tom Phillips, o narrador, eu lembro disso porque foi o Roberto... A gente saiu lá do lanchinho, isso foi no SummerSlam, no primeiro. Né? Aí eu fui para conhecer o ringue, né? E aí tava lá o Tom Phillips. E ele a mesma coisa. Ele chegou, estavam todos lá treinando, os Usos estavam treinando, o Miz. E aí o Tom Phillips, ele chegou para mim e perguntou, tudo bem? Eu sou o Tom Phillips, eu falei, eu sou o Lívio Reis, eu sou um dos narradores do Serviço Brasileiro. E aí ele começou a puxar papo, sabe? Eu já conhecia assim, o Roberto do meu lado, foi conversando normal e tal. Aí, de repente, o pessoal chegou, ele teve que sair e falou, depois a gente conversa, sabe? E é mais ou menos assim, né? Enzo, você sabe como vai ter o cara ali que não vai te dar moral. Eu lembro, por exemplo, de também estar sentado na mesma mesa que o Lars Sullivan. Você lembra dele? Sim. O Lars Sullivan. Falou oi e mais nada. Acho que ele estava com uns 3 sanduíches, assim, tamanho família. Mas só isso, ele não se abriu para um papo. Então, fiquei na minha também, comi o meu sanduíche tranquilo e deixei na dele. Mas é mais ou menos por aí. O que eu faço, eu aprendi a lidar, é isso. Cara, tem hora que... Ainda mais assim, quando você tem... Eu tenho os meus favoritos e minhas favoritas, né? Então, quando você está perto de alguém que você gosta, assim, como você é fã do cara, ou da superestrela, você fica emocionado, dá vontade, pô, ou o favorito do meu filho. Quem que entendeu? são os favoritos de vocês? Meu filho como ele gosta do Undertaker, inclusive ele tem a camisa do Undertaker e o John Cena. Para ele, o Undertaker é o que ele faz, ele vira o olho assim, né? Que legal. Ele já foi dormir, senão eu pedia para ele fazer para vocês. E os seus favoritos? Eu não gosto muito de falar, mas o Undertaker, Hulk Hogan, isso porque é o que eu vivenciei aqui, e como eu era adolescente, né? E que eu curti, assim, com aquela emoção inocente, né? Ainda de realmente acreditar mesmo. Vocês sabem o que eu estou falando? Então, assim, ele, o Sergeant Slaughter, eu trabalhei numa fábrica de metalurgia, né? Acho que eu falei, laminação de alumínio que a gente fazia. E um camarada, só uma história, tem muito live events. E aqui em Hamden, a minha cidade, é do lado de New Haven. New Haven é a cidade grande daqui. Hamden é tipo um bairro, mas é considerado uma cidade, sabe? Então, New Haven, onde tem a Universidade Yale, né? E tinha o New Haven Coliseum, que já foi derrubado, foi demolido. Era uma arena. Então, tinham vários eventos, live events da WWE lá. E um senhor que trabalhava comigo, polonês, gigante. Ele deve ser tipo assim... Como que eu posso dizer, cara? Não chega a ser o Andre the Giant, não, mas perto. Ele, sabe, um cara grandão mesmo. Grandão, loiro, dos olhos azuis. Ele, o Sergeant Slaughter, num live event, acho que encostou no filho dele e segurou ele, lógico, brincando. Ele deu um murro e nocauteou o Sergeant Slaughter. E eu posso perguntar aos caras o ano que foi e tal. Eu procurei assim no jornal, tem o New Haven Register. Eu procurei para ver se tinha alguma reportagem disso, né? Mas não tinha. Mas isso o pessoal falou que realmente foi verdade. Então é muito legal. De live events também, assim, o que eu fui ver ao vivo, eu lembro quando o Shinsuke Nakamura chegou na WWE e do NXT ele passou para o Raw. O primeiro, se eu não me engano, foi o primeiro, Enzo.
eu estive em Boston para ver, simplesmente fui a ver. Foi o meu primeiro como fã, né? Eu consegui o ingresso, eu ia até com a minha esposa, mas meu filho passou mal, acabei indo sozinho. E, cara, é fantástico, é fantástico. Também tive a oportunidade de ir. É outra coisa, né? Outra coisa, ok? Boston tem muita universidade, né? Então tinha aquela galera universitária, né? Pessoal chapando a cerveja e, né, curtindo. Aí, assim como tinha o vovô com o neto e o pai, se bobear o bisavô, sabe? E então você vê as famílias, você vê os adolescentes, você vê os universitários, você vê os marmanjos, você vê os loucos, que são loucos mesmo, que vão todos fantasiados, parece um carnaval, um evento de Halloween, sabe? Então é muito bacana. E a WWE dá moral para esses caras, sabe? Os que vão fantasiados, às vezes, eles tiram, não todos, mas alguns eles tiram, mesmo nos eventos grandes, né, de pay-per-view, levam os caras lá para frente, sabe? Não podem fazer com todos, mas fazem com alguns, sabe? É bem legal. A primeira companhia que eu trabalho, Enzo, que fora a burocracia, o lado de profissional mesmo, é uma grande família, cara. Desculpa que eu estou segurando o telefone, eu falo com as mãos e às vezes eu estou balançando. É bom que vocês conhecem o livro. Mas então, Enzo, é isso, cara. É uma grande família. Por isso que eles sempre também, muitos deles, né? Vocês podem ver, pesquisar, namoram, casam dentro da WWE. Porque vai de cidade para cidade, não tem jeito de você ancorar em cidade nenhuma, sabe? Então, para a pessoa entender até mesmo o seu estilo de vida, se não tiver junto da barca, eu acho que não dá certo. São poucos casos. Claro que tem casos que dá certo, mas são poucos casos. Uhum. Você tem alguma experiência, algum momento que você considera o melhor, inesquecível, nessa sua carreira aí de comentarista, narrador da WWE? Tem. O dia que eu narrei o Arturo Ruas no Underground. Que legal. Uhum. É esse o meu momento até agora. O que eu ia falar sobre... Esqueci a pergunta que eu ia fazer antes, mas vamos lá. Putz, cara, eu queria... tá. Você narrou vários esportes, né? Eu até, na minha pesquisa, que eu tava... Tem pouco de você na internet, hein? Tem Sim. pouquinho. Eu achei seu LinkedIn, e daí eu vi lá que você escreveu, já narrei vários esportes. Qual o esporte que você mais gostou de narrar? E qual esporte você ainda gostaria de narrar, além da WWE, claro? Futebol. Eu sou apaixonado por futebol, né? Assim como WWE, como eu falo, sou sincero, não sabia muito, trabalhei muito. E vocês sabem o que é. Vocês melhor do que... principalmente, Enzo, por eu ter essa oportunidade, sabe? É um respeito tão grande. Eu não sou um cara... Eu não sou puxa-saco de ninguém, sabe? Não gosto disso. Eu falo... Já perdi emprego, já fui demitido por falar a verdade, sabe? Não ter medo eu tenho minha opinião, da mesma forma que eu respeito todas as pessoas, não interessa raça, cor, religião, cada um na sua, ok? Mas eu tenho convicção de quem eu sou também, e se passar do meu limite, aí eu também sei me defender, né? Mas então, assim, o futebol, eu sou apaixonado por futebol, sabe? O futebol é o que eu pratiquei desde criança. Tive a oportunidade em Ipatinga, temos a Uzipa, que é um clube que foi criado pela Uzi Minas. Então, assim, melhores condições. O time de futebol de lá já revelou muito jogador bom pro futebol, sabe? E judocas, né? Nós já tivemos judoca com medalhista olímpico, sabe? Saindo lá da academia da Uzipa. Sabe? Eu esqueci o sobrenome dele agora, o Rogério. Então, tipo assim, eu sempre fui muito envolvido com futebol, né? E joguei assim, pratiquei vôlei, handebol, mas o futebol é minha paixão. E na ESPN foi o que eu tive o privilégio, a sorte, sabe? Uma bênção de Deus de poder narrar futebol. Cara, na época, narrar Champions League. Quem que gosta de futebol
Quem que gosta de luta livre que não ia querer narrar WrestleMania? Aham. Entendeu? Teve uma Eu pergunta, inclusive, de algum fã que perguntou como foi narrar a Champions League para você? Como foi Pô, cara, esse processo? é um sonho, um sonho. Eu tenho até assim, e isso muito, o lance de não ter muita coisa na internet, Enzo, é exatamente devido à época, Uhum. sabe? Que 2008, 2006, 2007 eu acho que foi o meu último ano lá, sabe? Então, assim, eu acho que, se não me engano, 93 é que a internet surgiu, eu não tenho certeza. Por aí. De repente eu tô falando besteira, mas não interessa. Mas foi assim, a gente ficava completamente nas escuras lá, a gente não tinha ideia se estavam escuros, mesmo depois de falar, não, agora vocês estão no ar. A gente não tinha a mínima ideia se estavam acompanhando a gente, Ibope, Uhum. nada, sabe? E depois, aí quando eu vi a internet, e aí que vieram vários, né, as críticas, né? Tanto positivas como negativas. Você me perguntou se a W tem alguém que olha e nos escuta devido ao idioma. A ESPN tinha um cara na época no Brasil, cara, não vou falar o nome, mas ele acompanhava todo mundo e depois fazia tipo uma pequena reunião, como faria um relatório, né, Enzo? Assim, Sim. mandar um relatório para mim, por exemplo, Lívio Reis. Aí eu pegava e ele falava, pô, se você falasse isso aqui, e isso foi muito bom para mim profissionalmente. Por isso que eu te digo que a ESPN foi a minha universidade como narrador. Eu não fiz jornalismo, entende? Entendi. Então, foi ali que eu aprendi. Esse cara foi muito importante para mim. Assim como o José Inácio Werneck, que era narrador e também era nosso supervisor, que é um cara que não tinha vergonha de me corrigir se eu falasse alguma coisa errada em português, sabe? Uhum. E eu tinha um respeito por ele, por isso. Muita gente não gostava dele, sempre me tratou bem, trabalhei muitos anos com ele e era fantástico nesse ponto para mim, sabe? Sempre me empurrando para melhorar, porque neste ramo também, Enzo, você tem poucos amigos, sabe? Ainda mais assim, por exemplo, na ESPN, como eu te falei, eram 4 duplas para o futebol. No final, só um ia fazer a final. Você entende? Uhum. Então, se o cara não é do bem, o cara é do mal, ele vai ter inveja, vai querer criar atrito, problemas, entende? Isso Sim. rola também. É o ego, né? É uma profissão que, se você não é simples, não é pé no chão, brinca com o seu ego, né? Então tem gente que não sabe lidar com isso, sabe? Tem gente que pensa assim que é melhor do que os outros, né? Então cada Tá. um na sua, né? Você já narrou, você narra sempre em português ou já narrou em inglês também? Não, só narrei em português. Nem em Só em português. espanhol tive. Você sabe por quê? O inglês eu poderia até narrar, mas foge muito. Para você ser bom, você tem que ter um raciocínio de milésimos de segundo, É. Uhum. sabe? É Não é sua muito língua isso, nativa, né? É bem diferente. sabe? Por exemplo, até o trabalho que a gente faz, Enzo, na WWE, pensa o que eu vou dizer, ok? Não é fácil para ninguém. Vai ter outras companhias aí fazendo. Presta atenção nisso. Principalmente quando dá para você ouvir o inglês. Uhum. Ok? Porque eu acho isso bacana demais. Por isso que eu acho que a interação com vocês é muito importante. Dava para eu notar, às vezes, quem de vocês fala inglês. Pelas perguntas, às vezes, que estavam fazendo. E eu falo, peraí, mas você está entendendo? Então, assim, se o cara pode até dar uma enrolada, né? Vai ali mas se alguém estiver acompanhando, vai ter problema, sabe? Porque, na verdade, você pode falar qualquer coisa. Se a pessoa não fala inglês, sabe? No início mesmo, igual te falava na ESPN, eu vi muita gente falar abobrinha lá, entendeu? Até alguém poder chegar e corrigir. Eu tive um problema na ESPN mais ou menos relativo ao que você falou. O Werneck, que era o nosso narrador e supervisor, eles fizeram uma mudança, o Werneck não seria mais o supervisor. Acredito por um conflito Uhum. de interesse, que se escalava para o melhor jogo, algo assim, né? Não sei de onde veio isso, mas aí aconteceu. E aí, Enzo, eles chegaram e disseram assim, ok, quem vai ser o supervisor agora?
Ah, o fulano de tal. E o fulano de tal era porto-riquenho. Não falava português. Não entendia nada em português. E eu fiz essa pergunta na reunião que o apresentaram. Entendi. Falei, e é um dos caras que eu mais gostava lá, sabe? Mas eu acho que eu fiquei um pouco queimado com ele. Mas foi a pergunta que eu fiz. Como ele vai nos julgar o nosso idioma se ele não fala português? É. Então, por isso que eu te falo isso. Eu também não... Só eles... Acho que aí a resposta foi não se preocupe com isso, né? Então, ele foi o nosso supervisor e é um cara super gente boa. Então, não tinha nada contra ele. A pergunta realmente foi uma pergunta honesta, né? Como ele vai... Se o Werneck vai sair, quem vai julgar? Então, sempre tem alguém por trás, sem dúvida. Já caminhando para o final, porque já tivemos por 1 hora de live, tá Oh, tão boa, as histórias estão tão legais que foi fluindo bem. Você falou que lá no seu começo você assistia WWE aí já nos Estados Unidos, né? Hulk Hogan e sim. tal. E foi aí Uhum. então que você teve seu primeiro contato, foi na TV mesmo. Não, Não? não, de maneira Como alguma. foi então? Eu assisti os Trapalhões, eu Foi aqui no Brasil mesmo. no Brasil, com o Ted Boy Marino, né? Nossa. Saudoso, né? Ted Boy Aham. Marino. Ele não só eu via ele quando ele pegou um pouco mais de fama, ele vai ser legal, bem legal você ter perguntado isso que eu nem me lembrei. Eu até cheguei a falar tenho falar do Ted Boy Marino. E aí tinha, né? Caveira, se não me engano, tinham vários. Sim. E eu o vi, Enzo, antes dos Trapalhões. Eles fizeram uma apresentação, tipo um live event, na praça, né? Na pracinha principal da minha cidade, na Praça 1º de Maio. Então eles colocaram um ringue e eles se apresentaram lá. E o Ted Boy Marino era um dos lutadores. E aí depois eu vi ele na televisão, né? Ele fez filme com os Trapalhões Uhum. e acho que quase todo fim de semana acho que ele foi fichado lá pela Globo, sei lá o que era na época, mas ele quase todo sempre ele estava fazendo uma aparição nos Trapalhões. E aí algum programa, Silvio Santos ou aqui ou ali, o Ted Boy Marino era conhecido, sabe? Eu vi até que pesquisando também tem uma galera aí, e isso que eu acho legal, da galera até lembrando também de entrar em contato comigo depois ou passando por você, chega até a mim, né? No Facebook ou alguma coisa assim. Mas o que eu ia dizer, caramba? Do lance do que? Eu estava falando do 1º de maio, dos live events. Teve o live event, depois ele fez essa aparição nos Trapalhões, né? Uhum. E o negócio o pessoal pediu, porque eu fui ver que o pessoal da luta livre brasileira fez aparições no programa do Ratinho. Aí que eu queria chegar. Na verdade, você já viu isso? Se você procurar no YouTube, Sim. você vai ver. Uhum. Então, e é isso, assim, é o único jeito de exposição, mas disso, no Brasil nunca teve nenhuma rede de televisão que fez transmissão da luta livre brasileira, da Federação Brasileira, né? Não tem nada, ninguém apoia, né? Hoje não, já teve mais 10 anos atrás, por aí. Mas meu contato foi só isso. Ted Boy Marino, desde o Brasil, da época de criança. Eu vi um comentário aqui que eu achei muito engraçado. Aqui, ó. Lívio, o que significa manicure da meia-noite? É a Carmela, né? Eles têm que perguntar pro Roberto. Muito legal. Esses apelidos, esse senso de humor também é legal nas transmissões. O Roberto, então, o Roberto E o legal de ter a liberdade de poder brincar. Sim. Sabe? Sabe qual foi o maior conselho do meu patrão, o chefão lá? Vou falar o nome dele, sabe? O maior conselho dele para mim, quando falou, vai lá, se divirta, have fun. Ok? É mais ou menos isso. Então, assim, na hora de narrar, eu estudo antes, Enzo, sabe? Eu estudo, eu vejo tudo que eu posso, que eu sei, assim, eu sei onde ir para colher alguma coisa diferente, entendeu? Até coisas do passado. Tem coisas, por exemplo, que você entra aí na Wikipedia, que você vai achar a mesma coisa. Aí chega outro cara, traduz para português, faz a página dele, faz a mesma coisa. Só que tem muitos livros aqui, sabe? Eu não preciso nem de comprar. Eu vou na na biblioteca, porque aqui fala library. Eu vou aqui de Hamden,
Tem vários livros de wrestling. Legal. É maneiro demais. É outra sabe? coisa, você tá num país, tá num universo que o Que wrestling vive isso. Que vive, que Isso. consome, entendeu? Até os seus Espera um filhos, pouquinho, vou te né? mostrar o primeiro livro que eu comprei, por exemplo, que é bem legal. E se um dia a gente tiver um jeito de interagir, eu queria até assim, até para a sua página, Enzo, eu podia mandar pelo correio para vocês sortearem, tipo um DVD ou um livro, vocês gostariam? Sim, mas eu acho que eu te encontro aí, hein? Ano que vem, assim que voltar a Ah, é? pandemia, e eu tô planejando aí visitar a sede da WWE, Ah, fazer uma legal, viagem. legal. A gente pode se encontrar, vai ser legal. Ah, beleza. Porque eu tenho aqui, ali mesmo, ó, tem tipo assim, ó, aquele pôster do macaco lá é WWE. Acho que eu posso tirar aqui, ó. Aqui, ó, eles têm um pôster assim. Legal, cara. Esse é meu, né? Mas, Muito legal. até nesse live que eu fiz Isso lá, aí, Enzo, isso aí foi dado para você? Foi presente? sim, quando fecharam esse escritório que eu estava te falando. Mas olha aqui, ó, esse livro aqui é muito legal, ó, Esse aí eu tenho um desses. né? Muito Aham. bacana. Na E ele sempre, Amazon tem para comprar. o que eu acho mais legal desse livro é que ele é sempre revisado, né? É. Aí aqui, ó, eu tenho bastante assim, Tudo DVDs, assim, oficial. ó. Esses DVDs eu ganhei, ó. Eles estão na capa ainda, ó. Estão no plástico, ó. Uhum. Entendeu? Então, assim, tem gente que fala, pô, WrestleMania. Tem coisa aqui, amigo, que não tem no YouTube. É. 3 DVDs em cada coleção dessa, sabe? Então tem do Attitude Era, eu tenho muita coisa assim. E aí, quando a gente fizer um contato assim, se você não vier pegar pessoalmente, eu mando para você. E aí você sorteia para a galera aí. Que ótimo. Muito Tá legal. bom? Aham. Eu não estava dizendo se você está lá num país que tem luta livre, que tem na cultura, né? Que até Uhum. seus filhos são fãs e se fosse aqui no Brasil seria muito difícil, muito mais difícil ser fã de luta livre, né? Com certeza, né? Olha, por exemplo, né? Agora tem mais opção, né? E eu acho isso bacana, ter a competição, isso é super saudável, porque tem muita coisa que aconteceu na WWE, para ou melhor, que não teria acontecido se não tivesse essa competição, essa pulga atrás da orelha, sabe? E, da mesma forma, o Mr. McMahon faz o que é melhor para os negócios, entendeu? Uhum. Sempre, sempre, amigo. É triste esse problema da pandemia para o mundo inteiro, cara. Eu não gosto nem de falar muito disso, já está de saco cheio de, sabe? Não gosto nem de ver noticiário, porque a gente tem que se cuidar, sabe? Aqui, por exemplo, Enzo, sabe, é país de primeiro mundo, né? Se fala, mas tem uma praia, eu moro aqui, né? Tem praia, 25 minutos é a praia que eu gosto de ir aqui. Fui andar de bicicleta, né? Falei, deixa eu dar uma chegadinha só para ver como tá a galera. Isso agora no verão, passou. Plena pandemia. A praia tava quente pra caramba o dia, sabe? Tava quase 40 graus. Uhum. Mas a praia inteira lotada, ninguém com máscara. É. Ninguém, nenhuma pessoa. Aqui também. Exato, é por isso que tá assim. Mas aí, depois meu pai faleceu, depois de um mês eu fui aí para visitar minha mãe, resolver uns problemas, né, e tal. Aí eu levei minha mãe para passear, fui em Guarapari, no Espírito Santo, né? E na Praia do Morro que a gente foi. Uhum. A gente ficou lá. E aí, acho que já tinham. O negócio estava ficando feio aí no Brasil, né? Uhum. E aí eu já vi o pessoal se cuidando melhor aí no Brasil do que aqui, sabe? Uhum. Não aprofundar muito nesse assunto, não. Mas então, assim, mas aqui eu só espero que o pessoal tenha aprendido, sabe, Enzo? Para quê? Por que eu quis falar isso? Para voltar ao público, cara. Para voltar ao público nas É arenas, muito importante. né? Por mais que, pô, a WWE é a Uhum. melhor. Você sabe o que eu queria dizer. É. Olha o que eles fizeram, né, cara? Mesmo, né? Já que não tem o público, né? É muito legal o que eles fizeram, o que eles criaram, né? Então é uma companhia que investe alto. Eles investem alto, eles não querem. Tem que fazer isso, vai fazer. Ué. Eles perderam muita grana por ter que cancelar, né? Igual a WrestleMania. Eu estava indo para o WrestleMania. Tava E até já com um estava tudo parceiro ali pago, que sabe? luta na WF aqui, a gente ia junto e tal. Tive que Olha aí. cancelar tudo. Né? Então, agora imagina para eles. Todos os hotéis, tudo, o estádio é alugado, né?
tudo eles tiveram contrato, tem e paga. E aí eles tomaram essas medidas, Enzo, até com o pessoal, né, da alta lá da WWE, e afastaram muita gente e controlaram o cara, conseguiram controlar, apesar de tudo, ainda, sabe? Mantém o barco indo. Perderam muito, tenho certeza que eles perderam muitos superastros e superestrelas, ninguém, o pessoal não fica chateado, porque eles não queriam perder. Não queriam, sabe? Mas tem a pressão da própria pessoa. Porque é nessa hora que o outro chega e oferece 2, 3 vezes mais do que... Sabe que o cara ganha, não chegou lá ainda, né? O cara vai ganhar 10 vezes mais na WWE. Mas eles oferecem 3 vezes mais agora, sabe? Sabe que o cara tem talento. E aí, é isso que está acontecendo. Mas eu coloco minhas fichas na WWE. Todo mundo que sai, volta. Uhum. Sabe? Isso é verdade. Todo mundo que sai, volta um dia. Uhum. Lívio, vou te agradecer imensamente por você ter aceitado, ter feito essa entrevista. Quero conversar de novo no futuro. E muito obrigado. Deixa um recado final para a galera aí. E é isso por hoje. Enzo, eu que agradeço o seu convite, amigo. E agradeço de coração. E agradeço o trabalho que vocês fazem. Não só vocês da WrestleManiacos, né? Uhum. Tem outro site que eu gosto também de Portugal, que eu acho muito bacana. PT Wrestling, é legal. Luiz Salvador, eu acho que é o criador. Isso. Ele, inclusive, é lutador, se não me engano, em Portugal. Né? Mas muito bacana. Eu dou valor porque é muito fácil você fazer uma coisa quando você é remunerado. Não se um dia você for, e muito bem, tem que ser, sabe? Mas eu falo assim, agora, o cara que começa, que faz por amor. Qualquer coisa que você faz por amor é melhor do que qualquer coisa que você faça por dinheiro. Só isso que eu tenho para dizer. E, assim, eu dou muito valor a vocês que nos acompanham, gostam, principalmente você que gosta do meu trabalho. Os que não gostam, me perdoem, eu faço o meu melhor, sabe? Mas obrigado. Eu só tenho que agradecer a vocês, tá bom? Então é isso. Valeu, Lívio. E boa sorte nas transmissões aí. Toda terça-feira, para você que está nos acompanhando, tem live aqui com lutadores, com apresentadores também, todo mundo que faz parte e ajuda essa luta livre aqui no Brasil, pro Brasil, a crescer cada vez mais. E é isso. Um beijo, um abraço. Falou, irmão. Até mais, gente. Fica com Deus.